Olá a todos, nós somos a equipe responsável pelo desenvolvimento do sistema Quadra Livre Crateus. O grupo é formado por mim, Thaleson, Maria Rita, Reinaldo, Cauã, Arnaldo e Levi. E estamos aqui hoje para apresentar nossa solução para um problema real que identificamos na nossa comunidade. O nosso projeto surgiu a partir da observação de uma dificuldade frequente enfrentada pelos moradores de Crateús, o agendamento das quadras públicas. Até então, esse processo era feito de forma informal, geralmente por meio de conversas no WhatsApp, o que causava muitos transtornos, como marcações desencontradas, falta de controle sobre os horários disponíveis e até conflitos entre os usuários. Diante disso, desenvolvemos uma aplicação web com o objetivo de organizar e facilitar o agendamento das quadras públicas da cidade, promovendo mais transparência, controle e praticidade para todos os usuários que queiram ter acesso às quadras. Olá, bom dia. Eu me chamo Carol Carvalho de Mesquita, sou do grupo Quadra Livre, que vai apresentar esse projeto, né, da disciplina de Projeto Integrado 3. Bom, vamos lá. Eu vim só dar uma mostrada no nosso trabalho, no que foi upado no GitHub. Então, vamos aqui. Vamos começar pela problemática, né? Então, vamos lá. Atualmente, muitas quadras esportivas públicas ou comunitárias enfrentam os problemas recorrentes de falta de organização no uso, acesso desiguais e baixa comunicação entre usuários e administradores. Então, qual é a problemática que foi pensada para a criação desse projeto, né? A gente tem em Crateús muitas quadras públicas que, bom, quando não são utilizadas, elas são utilizadas por um certo grupo de pessoas. Ou seja, tem muita democracia para conseguir um horário nessas quadras. Muitas pessoas não sabem como conseguir. E com esse intuito, a gente pensou, né? E criamos um aplicativo que facilite tudo isso com reservas de quadras, horários, comunicação entre administradores e usuários. E com esse intuito que a gente pensou e criou o projeto Quadra Livre Crateús. Bom, e qual é o objetivo principal do projeto? O objetivo é democratizar e organizar o acesso ao espaço esportivo, promovendo maior inclusão, transparência e cuidados com os recursos públicos e coletivos. Isso é a ideia, é basicamente resolver a problemática que eu acabei de citar, né? Com não democratizando tanto o acesso e facilitando o acesso com o aplicativo. Porque no aplicativo vai ter toda essa facilidade maior de reservar uma quadra, se comunicar com o administrador e etc. Dos requisitos funcionais, vamos dar uma passada aqui por cima, que outra pessoa vai apresentar, os integrantes do grupo. E o cadastro de usuário é bem simples, né? Vai ser só com e-mail, nome e senha, basicamente. E ele vai poder ver os horários, ver as quadras, né? E vai ter uma filtragem por esporte, vôlei, beach tennis e etc. O sistema de reserva é gratuito, né? Qualquer pessoa pode instalar o aplicativo e utilizar, selecionar o horário e a quadra disponível e vai ter uma confirmação instantânea. O limite de reserva para o usuário vai ser 2 horas por dia, para evitar os abusos, né? Gestão de reserva de usuário, painel do usuário, ativos de estoque, painel de administração para os administradores, que já a gente vai chegar nessa parte. O bloqueio de horários, ele pode bloquear. Avaliações para os usuários darem o feedback deles, né? É sempre importante ter esse tipo de avaliação. O cancelamento autônomo pelo usuário até 1 hora antes. E vai ter uma confirmação enviada no usuário por e-mail, assim que ele comprovar a reserva. Aqui as entidades de relacionamento, não vou me aprofundar muito nisso, outro integrante do grupo vai explicar bem direitinho. Aqui o fluxograma do sistema. O fluxograma é bem simples, fluxograma inicial, para mostrar um pouco de como o sistema vai funcionar. Bom, vai ter o início, o usuário vai selecionar o cadastro ou o login. Se ele tiver o login, ele vai entrar, se não, vai para por cadastro. Vamos lá para o cadastro. Então, o cadastro ele vai inserir os dados conferem, se não, vai receber a mensagem de erro e voltar para o cadastro. Se sim, ele vai entrar no fluxo do cadastro, vai inserir os dados, vai confirmar o cadastro e aqui vai ter dado certo. Aí daqui ele vai voltar para cá, vai selecionar o login.
os dados se conferem. Se não, vai dar a mensagem de erro e vai voltar para cá. Se sim, vai conceder o acesso e vai mostrar tudo certinho. Aqui os casos de uso, né? A gente pegou e dividiu em dois usuários, né? Que vai ser o usuário comum e o usuário administrador. Ok, vamos começar pelo usuário aqui. O que ele vai fazer? Ele vai se cadastrar, vai ver as quadras, vai poder reservar as quadras, vai poder também ver suas reservas e gerenciar as reservas, certo? O administrador vai confirmar as reservas, vai ter acesso ao sistema de notificações, vai poder gerenciar as quadras de qualquer usuário que ele quiser, vai poder bloquear os horários se ele quiser, vai poder cancelar as reservas se ele quiser. E no administrador a gente vai se aprofundar um pouco melhor agora. O que é que ele vai poder fazer, o administrador? Vai poder confirmar as reservas, vai poder visualizar as quadras, reservar as quadras, visualizar as reservas de qualquer usuário que ele quiser. E o sistema de notificação que ele vai ter acesso, só o administrador vai poder ter acesso, ele vai poder adicionar uma quadra e gerenciar as quadras, como bloquear a quadra, ou tirar a quadra para manutenção, coisa e tal. E vai poder também bloquear os horários de qualquer usuário que ele quiser. Bom, e em resumo é isso. Aqui para baixo vai ter só as coisas que outros integrantes do grupo vai apresentar. E em resumo é isso. Obrigado pela atenção e tenham um bom dia. Olá, professor. Eu sou a Maria Rita, do grupo 6 do projeto Integrador 3, e eu vou apresentar minha parte do projeto, que é a prototipagem. Nosso projeto é um site de reserva de quadras Namorados V3. Essa é a tela inicial, essa é a nossa logo. Essa tela inicial tem a parte de entrar, que é se a pessoa já é cadastrada, ela só bota o e-mail e a senha e ela entra. E tem o criar conta, caso ela não tenha uma conta, aí é solicitado esses dados para criar. Essa é a tela principal, né, a tela do home. Aqui tem o nome do nosso site, né, que é Quadra Livre KTUs. O home, que sempre vai voltar para essa tela. E aqui ela consegue ver as reservas que ela já fez. Aqui ela clica na reserva para ver mais detalhadamente. O home volta para cá. Aqui ela consegue ver o perfil dela com os dados que ela registrou. Pode botar uma foto. Se ela quiser editar, ela pode editar. Só que em senha, quando clica, é enviado um código de verificação para o e-mail que já está registrado, para aí sim poder autorizar a alteração de senha. E aí depois só salva e volta. Me ajuda para ela falar alguma dúvida, reclamação. Isso aí volta para essa parte. Eu vou usar quadrão de exemplo aqui. Se ela quiser ver mais detalhes da quadra 1, ela clica em ver detalhes. Aqui ela consegue ver mais fotos da quadra, basta clicar e ver mais detalhadamente. Essas foram as imagens que foram fornecidas para mim, para eu fazer o design, então eu botei essas. A descrição da quadra, de forma resumida, e os esportes que normalmente são praticados nessa quadra. E o endereço. Aqui é um botão de reserva para cada pessoa que já fazer a sua reserva. Aqui ela escolhe a quadra que ela quer e aí fica registrado aqui. Seleciona a data, aí fica a data salva aqui, e quando seleciona a data, aparece os horários disponíveis para essa data. Botei esses de exemplo. Se ele quiser cancelar, é só voltar para cá e confirmar a reserva. Aí vai aparecer o comprovante dizendo que a reserva foi confirmada, os detalhes dessa reserva, né, a quadra, os horários, a data e os dados que foram usados para ficar registrado nesse usuário. O nome é enviado por e-mail, número, clique em concluir, vai para o home. Também foram feitas telas de erro, né, para possíveis erros. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer o cadastramento e ela usa um e-mail ou um número que já foi utilizado, então aparece a mensagem de e-mail
número inválido, se as senhas não estão parecidas. Também quando a senha não está seguindo os critérios de segurança, pode aparecer uma mensagem enviando, né? Avisando que não está seguindo os critérios de segurança. Quando no login o usuário a senha, né, está errada. E também foram feitas telas de celular. Segue o mesmo padrão, só tem algumas diferenças. Aqui é a tela de entrada, mesma coisa, e a conta, edição dos dados solicitados. Aqui só fica diferente, que a tela vai descendo. A parte de home e reserva saiu daqui, reserva foi pra cá. Aqui também desce para ver as outras reservas. O home é se voltar. Ajuda da mesma forma. E sair também volta para essa parte. Ver detalhes, aí vai para essa parte da quadra. Ela vai passando pro lado para ver as outras imagens que tem da quadra. A descrição, os esportes e endereço. Reservar, da mesma forma. Eu botei essa data de exemplo no calendário aqui. Os horários disponíveis dessa data. Confirmar a reserva. Aqui é o comprovante e concluir. Essas foram as telas que foram feitas. Tem também essa tela de perfil, né? Desse jeito aqui. Da mesma forma, clicando aqui também vai aparecer para enviar o código de verificação primeiro. E a parte de prototipagem foi essa. Espero que tenham gostado. E é isso. Olá, meu nome é Reinaldo, sou integrante do grupo 6 e vou falar aqui um pouco sobre o nosso back-end. Tá? A priori, nosso back-end foi desenvolvido utilizando Minimal API em .NET 9, Entity Framework Core, ASP.NET Core Identity, que mexeu ali com a parte de autenticidade e segurança, SQLite, que foi o nosso banco de dados escolhidos, é um banco de dados bem simples, mas como era para um MVP, se encaixou perfeitamente o projeto. Os patterns utilizados, né, no projeto: Clean Architecture, Migration Pattern, Service Repository e Unity of Work para controle de transações e ambiente containerizado com Docker. Então, basicamente, a arquitetura do projeto está dividida nessas três grandes frentes aqui. A gente tem um front-end que faz a parte da tela, que foi feita em React. Tem aqui a parte do back-end, que foi feita em .NET. Então, é uma Minimal API RESTful, codinome QLCI API. Ela tem endpoints, né, tem controllers com endpoints post, get e put, não tem delete. O front-end se comunica com ela através do Axios, e essa API aqui tem cores, então tem uma origem definida e tem seguranças de cabeçalho, de conteúdo, então só vai aceitar a requisição de uma determinada origem, no caso front-end. Nessa API vai ter as controllers, no caso das nossas entidades, serviço e o repository. Então a controller ela acessa o serviço acessa o repository, e aí o repository fica com o trabalho de acessar a camada de banco de dados, né, fazendo read or write, né, a leitura ou escrita no banco de dados. Então a arquitetura da API está assim. A gente tem aqui um único projeto que concentra toda a API. Tem aqui a parte de contexto, onde fica o banco de dados. Então a gente tem algumas tabelas aqui identificadas: users, booking, carts e feedbacks. A gente tem aqui os contextos mappers, que é onde a gente mapeia as entidades, caso seja muito específico, por exemplo, para mapear uma conversão de status para o banco, para definir qual é a chave estrangeira ou chave primária, né? O restante dos mapeamentos, normalmente, o F-Core faz padrão. Então, se eu coloco isso daqui, ele vai fazer automaticamente o meu mapeamento. A não ser que eu queira especificar, eu crio um mapzinho desse aqui.
Os contratos das APIs, então a gente tem alguns endpoints que são de booking e core, são os principais, e tem um endpoint também de usuário. O endpoint de usuário ele é sobreposto pelo ASP.NET Identity, então todos os endpoints são mapeados por lá. Vou rodar aqui só para ver como que ficou escalar. DTOs, para transitar entre camadas, aqui a gente não tem vários projetos do tipo, várias class libraries do tipo para utilização de DTO, mas que seguir o padrão. Então, para transitar dados entre a camada de repository e a camada de service, a gente usa DTO. Também da camada da API, da controller, para a camada de serviço, também é uso de DTO. Parte de entidades, onde fica todo o nosso domínio, né? Aqui tem Booking, tem o Cart, que é a quadra, tem Booking, que é a própria reserva, então aqui já fica algumas regras de negócio da própria API, do próprio projeto. O Cart também. Aqui é o Entity Base, onde tem a entidade base para toda entidade herdar, feito de herança. Então é basicamente uma entidade de auditoria, onde você tem um ID, tem aqui a hora que atualizou, a hora que foi criado, a hora que foi deletado. A parte de usuário, que é herdada do Entity Framework, então tem um padrão, né, já que do Entity Framework já fornece algumas propriedades pra gente, password, e-mail, número, então basicamente só utilizar. E tem uma entidade customizável, que é essa daqui de usadmin, que é para definir se o usuário ele é administrador ou não. Tanto que aqui dá pra ver as ASP.NET Users, a gente consegue ver as colunas de uma tabela de usuário. Então tem username normalizado, e-mail normalizado, questão de segurança e a nossa usadmin, tá? Um booleano. Enums é padrão de exception, então aqui seguir padrão de exception para quando ele não consegue achar alguma entidade ou alguma coisa do tipo, ele lança uma exceção. Posso mostrar aqui na camada de serviço, por exemplo. Mostrar aqui lá a camada da program, que é onde está a nossa API. Por exemplo, aqui tem o post de criação de booking, né, a criação de reserva. Então se a gente entra aqui, a gente consegue ver que ele busca o usuário pelo JWT, né, o JWT, faz a validação do contrato e aqui ele cria a reserva. Então ele pega o usuário, e se o usuário não existir, ele retorna uma exceção. Tá? Como eu já estou rodando o projeto aqui, está na porta 5057, mas HTTPS 7012, eu consigo dar um /escalar, eu consigo acessar aqui a API de documentação. É muito parecido com o Swagger, mas ele é mais atual, e também porque o Swagger perdeu espaço no .NET 9. Então a gente tem aqui os endpoints de usuário, então a gente tem register, tem login, tem refresh token, tem confirmar e-mail, que a gente não está utilizando. Esqueci senha, de resetar a senha, isso aqui é para configurar o 2FA, né, que é a autenticação de duplo fator, e algumas informações de usuário. Então tem um get para manage, que retorna as informações do usuário, só basicamente o nome e se o e-mail está confirmado. E tem esse aqui, é o post, que é para alterar o e-mail, né, alterar a confirmação de e-mail. A parte logout, de login, e os endpoints das APIs propriamente dito. Então tem bookings, tem feedbacks, tem o cards, que são as quadras. Então aqui de cards a gente tem post, get, aqui de get por data e ID, para buscar um corte específico, inativar e ativar quadras. E aqui tem os modelos que eles pedem, que as APIs pedem, tá? Então é basicamente isso que a API nossa está desenhada. Olá, meu nome é Antônio Lauro de Melo Araújo, minha matrícula é 557421 e hoje eu vou apresentar o front-end da Quadrilibre Crateus. Iniciando pelas tecnologias utilizadas, a gente criou a aplicação com o React Router API, onde já temos integrado ao React o uso de TypeScript e Tailwind, onde o React Router API ele basicamente lida com o nosso roteamento da nossa aplicação, para que a gente consiga manter o uso dessa SPA o mais sucinto possível, sem precisar abrir novas páginas, fazendo todo o roteamento ali dentro da própria aplicação, dentro da renderização da mesma div, tá? Do mesmo ID, do mesmo root. Utilizamos também o Axios como nosso facilitador de requisições HTTP, tá? Utilizamos a estratégia com interceptors também para a gente validar os tokens utilizados.
Utilizamos o stand para fazer o gerenciamento de estado global e o JWT Decode para a gente decodificar os nossos tokens JWT, nossos payloads enviados, tá? Partindo para a estrutura da aplicação, essa estrutura ela é uma estrutura mais padrão da documentação do React Router API, onde a gente tem inicialmente um arquivo root, onde a gente define algumas regras de negócio da nossa aplicação, onde tratamos de redirecionamento caso o usuário não esteja autenticado e detalhes mais semelhantes a isso, tá? Lidamos também com uma questão de página de administrador, visto que a gente pode ter administrador e usuário comum dentro da aplicação. Abaixo dessa pasta desse arquivo a gente tem um arquivo de rotas também, que lida com a rota, definindo a URL da rota inicialmente e posteriormente definindo o arquivo que vai estar sendo chamado para essa rota, tá? Temos o index também que vai definir nosso arquivo padrão da aplicação. E essa é uma abordagem que se diferencia um pouco da comum, visto que a comum a gente utiliza o Create Browser Router e a estrutura de router, routes e route, né, para a gente fazer essa associação de URL com o elemento. Então, dentro da estrutura padrão a gente tem a página de bem-vindo, onde a gente pode selecionar para o usuário criar ou fazer login em uma nova conta, tá? Temos assets relacionados a essa página de welcome também. Temos aqui dentro da nossa estrutura os componentes, que são unidades mais atômicas que compõem as nossas páginas, a nossa aplicação. Onde, por exemplo, a gente tem um componente aqui de quadra, que é como se fosse o nosso card de quadra que a gente apresenta dentro de duas páginas, tanto no admin quanto na página inicial do projeto. Tá? A gente tem outros componentes como o footer, os formulários, as linhas de formulário que a gente tem, né? Componentes para carregamento dentro de um dos nossos contextos aqui. Em breve eu vou citar um pouco mais sobre eles. Temos o auth context, que basicamente permite que a gente consiga passar essa questão da autenticação para todos os componentes que estão dentro da nossa aplicação. Tá? Em vez de precisar passar eles por props, a gente consegue abranger todos utilizando esse context. A gente tem alguns hooks personalizados aqui, como o hook de autenticação e o hook de carregamento. Esse hook ele define para o usuário que a ação dele vai ter um retorno, mas que no momento a gente está aguardando esse retorno da API. Tá? Dentro das páginas a gente tem algumas pastas que definem que guardam basicamente cada um dos elementos que a gente tem na aplicação, né? Como esse de admin, que a gente tem a página de administrador aqui dentro, onde a gente faz uso de diversos hooks aqui, a gente faz uso de useEffect, faz uso do useState, que são hooks muito importantes do React, tá? Então, fazemos chamadas para API através do useEffect, basicamente, também. Fazemos chamadas orientadas a eventos também, como evento de onClick. Posso demonstrar um pouco mais depois sobre essas chamadas em outras partes do código. Mas aqui, basicamente, fazemos uma chamada para o método de get de uma service que a gente criou de API. Onde basicamente dentro da pasta de service que a gente definiu o uso do Axios, setando uma URL via variável de ambiente ou hardcoded, caso a gente não consiga ter acesso, né? E aqui que a gente faz a conexão do nosso front com o back-end, tá? O back-end já foi configurado com cores, então a gente consegue fazer essa integração do nosso front com o back-end. Utilizamos aqui os interceptors para validar os tokens do usuário. Seguindo com a service, a gente tem a service para uso de autenticação também, de autorização. E basicamente a estrutura que a gente tem para o projeto do front-end seria essa, tá? Reforçando que essa é uma estrutura criada pela documentação do React Router, e o uso desse React Router para fazer o nosso roteamento, ele agiliza o processo de integração da nossa aplicação como um todo, tá? Ele é bem mais otimizado do que a biblioteca em si do React Router DOM, e a gente tem esse processo mais organizado e mais simples aqui dentro dessa API.
Olá, professor. Eu me chamo Arnaldo Silva Filho, matrícula 552950, e eu estou aqui com meu colega Thalisson para apresentarmos os testes de usabilidade realizados no sistema Quadra Livre Crateus, né? É uma plataforma digital desenvolvida para agendamento de quadras públicas, de esporte de areia, que tem virado moda e entrado no gosto do público nesses últimos tempos aqui na cidade de Crateús também, né? E o foco dessa apresentação é mais mostrar como conduzimos os testes de usabilidade, né? Quais problemas encontramos no processo, como corrigimos esses problemas e os resultados obtidos, né? Que é o principal objetivo aqui. Farei uma demonstração bem rápida das principais funcionalidades do sistema, tanto da conta de usuário quanto da conta de admin, para contextualizar esses testes que foram realizados, né? O foco em si da interface foi ser simplificada, permitindo que mesmo os usuários com pouca experiência em tecnologia consigam estar utilizando sem dificuldade, né? Que é bem intuitiva a plataforma. Iniciando aqui com uma tela de login e cadastro. Essa seria o login, né? Vou criar uma conta inicial para testar nossas funcionalidades. Então, testar meu e-mail utilizado no geral aqui. Meu nome completo. Vamos criar uma senha aqui que seja boa o suficiente. Temos também podemos repetir a mesma senha, mas aí ele vai ter uma correção automática dizendo que a gente precisa utilizar dígitos e letras maiúsculas, né? Então vamos corrigir. Também, novamente, posterior a isso, também precisamos colocar um dígito, um caractere alfanumérico. Vamos acrescentar aqui rapidamente. E pronto. Conta criada, vamos testar aqui. Reutilizando outro e-mail aqui. Esse aqui é o e-mail institucional, porque o outro já foi utilizado no teste anterior. Então vamos lá, digitar nossa senha e login. Pronto. Aqui entramos na interface inicial, que é, melhor dizendo, a página inicial, que após o login vai ter todas as quadras disponíveis lado a lado e por colunas com os botões de ver detalhes, né? Aqui são as quadras disponíveis, também vão constar as indisponíveis, sendo deles a manutenção, que seria o mais comum, né? No topo da nossa tela, a gente vai ter o botão de início, que vai retomar para essa mesma página aqui. O de minhas reservas, que vai listar nossas reservas, não tem nenhuma feita ainda. Esse botão de contato, então, com o login do usuário, permitindo a saída para a página inicial. No agendamento de quadras, o botão ver detalhes aqui, ele mostra mais informações da quadra. Nosso objetivo é que ele mostre mais informações. E aqui no botão reservar, o usuário pode visualizar os horários disponíveis. Como a gente já está passando das 10 horas e não tem, a gente não consegue disponibilizar nenhum hoje. Mas podemos ir no dia posterior e aqui a gente consegue disponibilizar. Uma característica do nosso trabalho é que a gente não pode fixar mais de 2 horas, não podemos mais reservar mais de 2 horas por quadra, né? Para deixar disponível também para o público externo. Então, ao selecionar um horário, a gente pode marcar o anterior, o posterior, sendo assim o único horário dessa quadra que a gente pode confirmar. Vamos fazer uma reserva teste aqui para amanhã, das 9 às 10. Podemos agora, resultado com sucesso, podemos agora ver as minhas reservas. Temos a quadra reservada para amanhã, das 9 às 11, no máximo 2 horas de reserva. Esse botão de contato, que foi comentado mais embaixo, nele é possível enviar uma mensagem para a administração da plataforma, com algumas dúvidas, sugestões ou problemas, preenchendo o nome, e-mail ou a mensagem de e-mail, né? Saindo aqui agora. Bom, agora para fazer o teste agora do usuário administrador. O usuário administrador, ele só vai poder ser criado, a conta administradora só pode ser criada pela equipe de desenvolvimento. Então, passaríamos em si a conta já o servidor escalado para a coordenação das quadras, né? Então, aqui orientado já com a nossa conta criada, a gente pode entrar na forma administrador. E quais são as características do administrador em si? Eu, como administrador, posso criar uma quadra, posso selecionar o tipo, né? Futsal, vôlei ou basquete. Vamos criar aqui uma quadra de vôlei. Quadra 3, voleibol. Podemos criar aqui Morada dos Ventos 3. Vou na Morada 1, que é aqui perto da Mora. Então a gente pode
cadastrar essa nova quadra. Quadra cadastrada, ela fica aqui ao final. E a gente tem a opção de inativar ou ativar as quadras. Aqui, por uma situação. A quadra 2, por exemplo, ela está inativada, como a gente pode ver na marcação de horário. Ativando essa quadra, ela fica disponível para marcação. Posso inativar ela pelo motivo de manutenção, reforma, ou algum jogo, algum campeonato fechado que a gente tenha iniciado. Nossa quadra aqui, ela está ativa, quadra 3 de vôlei. E nessa situação eu tenho um controle total. Essas são as características do usuário administrador. Ele tem um controle total sobre as quadras, podendo ainda assim marcar horários específicos para manutenção, criar novas quadras ou inativá-las ou ativá-las novamente. Agradeço a atenção, professor. Vou passar agora para o meu amigo Thaleson. Olá, meu nome é Thales e eu vou seguir com a explicação. Como planejamos os testes? Com as funcionalidades implementadas, partimos para a fase de teste de usabilidade, que é essencial para verificar se o sistema está realmente fácil de usar, funcional e compreensível para o público-alvo. Utilizamos duas formas de teste. Primeiro, realizamos uma sessão de testes em grupo, por meio do Google Meet, envolvendo os membros da equipe. Uma pessoa com o sistema aberto foi acessando as funcionalidades e vendo se estava tudo certo. Durante esse momento, identificamos dois problemas importantes. Um deles estava na funcionalidade de alguns botões que não executavam a ação corretamente após o clique. O outro foi a falha de envio automático dos e-mails de confirmação após agendamento, que não estavam sendo disparados. Ambos os problemas foram registrados, analisados e corrigidos com base nos logs de aplicação e em testes manuais posteriores. Logo após o sistema estar pronto e ter resolvido esses erros, realizamos um segundo teste, que é agora individual, com um usuário voluntário, que foi uma mulher chamada Yasmin, de 20 anos, sem vínculo com o projeto. Ela seguiu um roteiro de tarefas elaborado por nós, que incluía criar uma conta, fazer login, acessar e visualizar uma quadra, realizar uma reserva, conferir o e-mail de confirmação, cancelar e reagendar a reserva, enviar uma mensagem no menu de contato e, por fim, realizar o logout, sair da conta. Durante esse teste, acompanhamos todo o processo sem interferência, observando se ela conseguia navegar com autonomia, se surgiam dúvidas, erros ou alguma dificuldade. E o resultado foi positivo. Ela conseguiu realizar todas as ações sem qualquer problema e o sistema funcionou de forma fluida, responsiva e bem intuitiva. Tipo de teste e organização do roteiro. O tipo de teste que aplicamos se enquadra como um teste de usabilidade com observação moderada, onde a voluntária interage com o sistema e nós observamos o comportamento e resultado. Nosso roteiro foi construído com base nos principais fluxos de aplicação, considerando ações críticas para o usuário, como agendar, cancelar, reagendar e entrar em contato. Utilizamos uma checklist para auxiliar ela nos comandos que ela fazia. Isso nos permitiu avaliar a clareza dos elementos visuais, a consistência da navegação e a efetividade dos feedbacks do sistema. Quais foram os resultados que obtemos? Após os ajustes feitos com base no primeiro teste em grupo, o segundo teste mostrou que o sistema já está em um bom nível de usabilidade. O layout se mostrou claro e intuitivo. O fluxo de agendamento funcionou corretamente, o e-mail de confirmação chegou rapidamente e as regras de uso foram respeitadas. Além disso, as opções de cancelamento e reagendamento já estão disponíveis, funcionando dentro das limitações previstas. Em resumo, os testes demonstraram que a quadra livre Crateus está preparada para ser utilizada pela população com segurança e eficiência. O sistema já conta com cadastro e login seguro, agendamento de quadras com regras, cancelamento e reagendamento automático, envio de confirmação por e-mail. A única funcionalidade que ainda não incluímos é o envio de notificação via WhatsApp. Por depender de APIs pagas que envolvem custos mensais,
A gente optou por não pagar no momento, mas quem sabe posteriormente. Acreditamos que com essa estrutura, o sistema representa um avanço na democratização dos espaços públicos esportivos, promovendo uma organização e acesso igualitário. Agradecemos pela atenção e esses foram os resultados do nosso teste de usabilidade do sistema Quadra Livre Crateus.